Iniciação Antiga e Moderna. Parte 2. A Iniciação Cristã Mística. Capítulo 7. Os estigmas e a crucificação. Como dissemos no começo dessa série de artigos, a Iniciação Cristã Mística difere radicalmente da iniciação ocultista empreendida por aqueles que se aproximam do caminho pelo lado intelectual. No entanto, todos os caminhos convergem para o Getsemane, em que o candidato à iniciação é saturado com as tristezas e as angústias profundas que florescem em compaixão, um anseio ao amor materno que tem apenas um desejo absorvente, de verter a si mesmo pelo alívio das tristezas e angústias profundas do mundo, para salvar e amparar todos os que estão fracos e sobrecarregados, para confortá-los e lhes fornecer um descanso. Nesse ponto, os olhos do cristão místico são abertos para uma plena compreensão da aflição, do arrependimento e da agonia do mundo e de sua missão como um salvador. E o ocultista também encontra aqui o coração de amor, o único que pode fornecer o regozijo, o entusiasmo e o zelo na busca. Pela união da mente e do coração, ambos estão prontos para a próxima etapa, que envolve o desenvolvimento dos estigmas, uma preparação necessária para a morte e a ressurreição místicas. A narrativa do Evangelho relata a história dos estigmas nas seguintes palavras, desenrolando-se a cena de abertura no horto do Getsemane. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e, dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Então o capitão e os oficiais dos judeus pegaram Jesus, amarraram-no e levaram-no primeiro a Anás. O sumo sacerdote então perguntou a Jesus sobre seus discípulos e sobre sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Eu falei abertamente ao mundo. Por que me interrogas? Interroga aos que me ouviram e o que eu lhes disse. Eis que eles sabem o que eu ensinei. Ora, Anás enviou-o manietado ao sumo sacerdote Caifás. Em seguida, eles conduziram Jesus de Caifás para a sala do julgamento. Pilatos saiu então a ter com eles e perguntou: Que acusação trazeis contra esse homem? Responderam-lhe eles: Se ele não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Pilatos tornou a entrar no pretório, chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: Tu dizes isso de ti mesmo, ou outros te falaram de mim? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, então os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse-lhe então: Tu és rei, então? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos disse-lhe: O que é a verdade? Então ele voltou aos judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vou apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram:
Crucifica-o, crucifica-o, disse-lhes Pilatos. Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque assim mesmo se fez filho de Deus. Pilatos provocava soltá-lo, mas os judeus chamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Eles, porém, chamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Então ele entregou a eles para ser crucificado. E eles pegaram Jesus e o levaram embora. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu um título e o colocou na cruz. E a escrita era: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Temos aqui o relato de como os estigmas ou as punções foram produzidas no herói dos evangelhos, embora as suas localizações não estejam descritas corretamente, e o processo é representado de uma forma narrativa, diferindo amplamente da maneira como essas coisas realmente aconteceram. Mas nós estamos diante de um dos mistérios que devem permanecer selados para o profano, embora os fatos místicos subsequentes sejam tão claros como é a luz do dia para aqueles que os conhecem. O corpo físico não é de forma alguma o ser humano real, tangível, sólido e pulsante de vida como o vemos. É, na verdade, a parte mais morta do ser humano, cristalizado dentro de uma matriz de veículos mais sutis que são invisíveis à nossa visão física atual. Se colocarmos uma bacia de água numa temperatura suficientemente baixa, a água logo se converte em gelo, e quando examinamos esse gelo, descobrimos que ele é feito de inúmeros pequenos cristais, com variadas formas geométricas e linhas de demarcação. Existem linhas etéricas, de forças que estavam presentes na água antes de congelar. Assim como a água congelou e modelou ao longo dessas linhas, nossos corpos físicos se congelaram e se solidificaram ao longo das linhas etéricas de força do nosso corpo vital invisível, que está, portanto, no curso normal da vida, inextricavelmente ligado ao corpo denso. Ele esteja desperto ou adormecido, até que a morte traga a dissolução dessa ligação. Mas como a iniciação implica na libertação do ser humano verdadeiro, do corpo do pecado e da morte, para que ele possa deslizar para as esferas mais sutis à vontade e retornar ao corpo quando desejar, é óbvio que antes que isso possa ser alcançado, antes que o objetivo da iniciação se realize, o vigoroso entrelaçamento entre o corpo físico e o veículo etérico, que é acentuadamente mais forte e rígido na humanidade comum, deve ser desfeito. Como essa união é mais forte nas palmas das mãos, nos arcos dos pés e na cabeça, as escolas ocultas concentram seus esforços para romper a conexão em tais pontos e produzir os estigmas invisivelmente. O cristão místico necessita do conhecimento de como realizar o ato sem produzir uma manifestação exterior. Os estigmas se desenvolvem nele espontaneamente pela constante contemplação de Cristo e por seus esforços incessantes em imitá-lo em todos os momentos. Esses estigmas exteriores não compreendem somente as chagas nas mãos, nos pés e aquela no lado do corpo, mas também as marcadas na cabeça pela coroa de espinhos e pela flagelação. O exemplo mais notável de estigmatização é aquele que ocorreu em 1224 a São Francisco de Assis, na montanha de Alverno. Absorto na contemplação da paixão, viu um serafim se aproximar, resplandecente em fogo e tendo entre as asas a figura do crucificado. São Francisco percebeu que nas mãos, nos pés e no lado ele recebeu externamente as marcas da crucificação.
Essas marcas permaneceram durante os 2 anos até a sua morte, e muitas testemunhas oculares dizem que as viram, incluindo o Papa Alexandre IV. Os dominicanos polemizaram o acontecimento. No entanto, fizeram a mesma reclamação da credibilidade em relação a Santa Catarina de Siena, cujos estigmas foram explicados por ela mesma como tendo se tornado invisíveis para os outros. Os franciscanos apelaram a Sisto IV para que proibisse a apresentação em público dos estigmas de Santa Catarina de Siena. Ainda mais, o acontecimento dos estigmas consta no gabinete do breviário, e Benedito XIII concedeu aos dominicanos uma festa em homenagem a Santa Catarina de Siena para comemorar esse fato. Outras pessoas, especialmente mulheres, que têm corpo vital positivo, afirmam ter recebido alguns ou todos os estigmas. A última a ser canonizada pela Igreja Católica por essa razão foi Santa Verônica Giuliani, em 1831. Há casos mais recentes, como os de Ana Caterina Emmerich, que se tornou uma freira em Agnetenberg, a estática Maria von Morl de Kaltern, Ana Louise Lateau, cujos estigmas sangravam todas as sextas-feiras, e a senhora Girling, da comunidade Newport Shaker. No entanto, sejam os estigmas visíveis ou invisíveis, o efeito é o mesmo. As correntes espirituais geradas no corpo vital da pessoa são tão poderosas que é como se o corpo fosse flagelado por elas, especialmente na região da cabeça, em que elas produzem uma sensação essencialmente similar à da coroa de espinhos. Com isso, finalmente desperta na pessoa uma plena compreensão de que o corpo físico é uma cruz que ela suporta, uma prisão, e não o ser humano real. Isso conduz ao próximo passo de sua iniciação, a saber, a crucificação, que é experimentada pelo desenvolvimento de outros centros em suas mãos e em seus pés, pontos em que o corpo vital é então separado do corpo denso. Consta na narração retirada do Evangelho que Pilatos colocou um letreiro na cruz de Cristo com as palavras Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, e isso é traduzido na versão mais utilizada da Bíblia como Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Mas as iniciais INRI, I-N-R-I, colocadas na cruz, representam os nomes dos 4 elementos em hebraico: Yam, água; Nour, fogo; Ruach, espírito ou ar vital; e Yabeshá, terra. Essa é a chave oculta do mistério da crucificação, pois simboliza, em primeiro lugar, o sal, enxofre, mercúrio e azote, que foram usados pelos antigos alquimistas para fazer a pedra filosofal, o solvente universal, o elixir vitae. Os 2 Is, Iam e Yabeshá representam a água lunar salina, A, em um estado fluídico contendo sal em solução, e B, o extrato coagulado dessa água, o sal da terra. Em outras palavras, os veículos fluídicos mais sutis do ser humano e o seu corpo denso, respectivamente. N, Nour, representa em hebraico o fogo e os elementos combustíveis, entre os principais o enxofre e o fósforo, tão necessários à oxidação, sem os quais o sangue quente seria uma impossibilidade. O ego, sob tais condições, não poderia funcionar no corpo. Nem o pensamento poderia encontrar uma expressão material. R, Ruach, é o equivalente a espírito em hebraico, isto é, o azote, funcionando na mente mercurial. Assim, as 4 letras INRI, colocadas sobre a cruz de Cristo, de acordo com o relato na história do Evangelho, representam o ser humano composto, o pensador, no ponto do seu desenvolvimento espiritual, em que se prepara para a libertação da cruz do seu veículo denso. Prosseguindo na mesma linha de elucidação, podemos notar que INRI
é o símbolo do candidato crucificado pelas seguintes razões adicionais. Yam é a palavra hebraica que significa água, o fluídico ou elemento lunar, que constitui a parte principal do corpo humano, cerca de 57%. Essa palavra também é símbolo dos veículos fluídicos mais sutis do desejo e da emoção. Nour, a palavra hebraica que significa fogo, é uma representação simbólica do sangue vermelho quente carregado do ferro marcial, do fogo e da energia de Marte, que é visto pelo ocultista circulando como um gás nas veias e artérias do corpo humano, infundindo-lhe a energia e o desejo para agir, para se esforçar, sem os quais não poderia haver progresso, nem material nem espiritual. Também representa o enxofre e o fósforo necessários para a manifestação material do pensamento, conforme já mencionado. Ruach, a palavra hebraica para indicar espírito ou ar vital, é um excelente símbolo do ego, revestido pela mente mercurial, que torna o ser humano em um indivíduo e o capacita a controlar e dirigir seus veículos corporais e suas atividades de uma maneira racional. Yabeshá é a palavra hebraica para a terra, representando a parte carnal sólida que constitui o corpo terrestre cruciforme, cristalizado dentro dos veículos mais sutis no nascimento e separado deles ao morrer, no curso normal das coisas, ou em um acontecimento extraordinário pelo qual aprendemos a morrer misticamente e ascender às gloriosas esferas superiores durante um curto período. Esse estágio de desenvolvimento espiritual do cristão místico envolve, portanto, uma reversão da força criadora de seu curso normal para baixo, onde é desperdiçada na geração para satisfazer as paixões, para um curso ascendente através da medula espinhal tripartida, cujos 3 segmentos são regidos pela Lua, por Marte e Mercúrio, respectivamente, e onde o raio de Netuno acende o fogo espiritual espinhal regenerativo. Essa ascensão provoca o início da vibração do corpo pituitário e da glândula pineal, abrindo a visão espiritual e atingindo o seio frontal. Ele inicia a coroa de espinhos latejando de dor, enquanto o vínculo com o corpo físico é queimado pelo fogo espiritual sagrado, que desperta esse centro de seu sono de letargia para uma vida ritmicamente vibrante e pulsante, que se estende para os outros centros na estrela estigmatizada de 5 pontas. Esses centros também são vitalizados e todo o veículo se torna brilhante como uma glória dourada. Então, com um movimento final de torção, o grande vórtice do corpo de desejos, localizado no fígado, é liberado e a energia marciana contida nesse veículo impulsiona para cima o veículo sideral, assim chamado porque os estigmas na cabeça, nas mãos e nos pés estão localizados nas mesmas posições relativas entre si que as pontas de uma estrela de 5 pontas, que ascende através do crânio, Gólgota, enquanto o cristão crucificado emite um grito triunfante. Consumatum est. Está consumado, e desliza para as esferas mais sutis ao encontro de Jesus, cuja vida ele imitou com pleno êxito e de quem, desde então, ele é inseparável. Ele é seu mestre e seu guia para o reino de Cristo, onde todos estaremos unidos em um só corpo para aprender a praticar a religião do Pai, para quem o reino acabará revertendo, para que ele possa ser tudo em todos. Fim.